Nosso Deus, Pai eterno e bendito, glorificamos o Teu nome na noite deste dia, porquanto o Senhor tem sido muito bom para com cada um de nós. Nós não somos merecedores, mas o Senhor tem usado de grande benignidade para com cada um dos Teus servos. Glorificamos o Teu nome, exaltamos a Tua majestade na noite deste dia, por tudo que foi feito até agora, pelos louvores, meu Deus, pelo decorrer da reunião e por tudo que o Senhor tem feito entre nós. E agora chegou o momento que os Teus servos terem a oportunidade também, uns nessa semana, outros na semana que vem, e outros na outra semana, e assim por diante, mas todos têm entendimento, meu Deus, do cumprimento dessa Tua palavra. Vieram aqui por fé dizimar ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. E nós clamamos, meu Deus, porque o nosso dever é de falar contigo. Mas nós já sabemos que todos, meu Deus, que têm compromisso contigo, o Senhor também tem compromisso com eles. Portanto, está escrito: eu honro aos que me honram. E com certeza o Senhor sempre há de honrar os teus servos que têm esta fé no coração. Que o Senhor continue prosperando, dando vida, saúde, para que os teus servos possam, meu Deus, trabalhar, para, meu Deus, contribuir na tua casa. E agora, meu Deus, também é chegado naquele momento que chamamos momento crucial, momento onde vamos parar diante da tua poderosa palavra, a qual o teu servo ministrante nesta noite será o pastor Oclândio. Te peço, meu Deus, que o Senhor cubra ele com a sombra do teu Espírito Santo e que fale a tua igreja, que fale ao teu povo aquilo que o Senhor precisa falar e aquilo que nós precisamos ouvir. Dá-lhes a tua graça, toma o teu servo nas tuas mãos. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos assentar-nos. A oração é válida, né? Mas não está no meu coração ministrar a palavra hoje, não está no meu coração. Eu quero dividir essa oportunidade. Mas sendo que depois, próximo ao final, estaremos orando a Deus, para agradecer pela vida de dois aniversariantes, ainda que não sejam aniversariantes da noite, mas fizeram aniversário essa semana. E nós vamos pedir a graça e bondade de Deus para que possa continuarem com a bênção de Deus sobre suas vidas. Amém? Eu falei que dividiria uma oportunidade. Quero dividir com Elias, o evangelista querido vai estar aqui, utilizando a oportunidade e falando aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus tem concedido, de modo que ele possa, quem sabe também, ser nesta noite um instrumento usado pelas mãos do Senhor para falar a palavra de Deus. Estou se dividindo a minha oportunidade com Elias, para que ele possa também assim participar desta reunião, sendo abençoado por Deus e abençoando a igreja. Tá bom, irmãos? Paz de Jesus para os irmãos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Versículo de número 12. Nós vamos ler todo o versículo, mas somente a parte A. É o que Deus tem colocado no meu coração. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 12. Amém? Está escrito assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer
o que nos é dado gratuitamente por Deus. Repetindo a leitura, vamos fazer um coral? Já que está falando de nós, está falando com a igreja, vamos fazer uma só voz, repetindo esse versículo, parte A somente desse versículo. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém. Poder se sentar. O texto que nós acabamos de lermos é uma afirmativa do apóstolo Paulo, quando ele expressa que nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito que provém de Deus. Mas por que receber ou ter o Espírito de Deus? Irmãos, nós vemos no dia a dia pessoas crentes que andam como se estivessem andando derrotados por lutas, por dificuldades, com a cara arrastando no chão, porque Satanás, ele ataca sem parar e ataca de todos os lados. E às vezes os crentes ficam com tanto problema que perde até a alegria, perde até o prazer, perde até a vontade de estar na presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo ele afirma que nós, ou seja, uma quantidade, uma qualidade de pessoa recebeu o Espírito que provém de Deus. Eu quero falar somente nessa parte A do versículo, onde Paulo é categoricamente dizendo que todo aquele que está em Cristo recebeu o Espírito que provém de Deus. Mas para que recebemos o Espírito que provém de Deus? Porque, irmão, sem o Espírito Santo, sem a ajuda dele, nós estávamos derrotados, nós estávamos destruídos, abatidos, estávamos no calabouço, sem esperança, estávamos no meio de uma guerra, mas já como derrotados. Mas, irmãos, o Espírito que provém de Deus é um poder que Deus dá ou deu àqueles que um dia fizeram menção do nome do Senhor. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz que é para não entristecer o Espírito Santo. Em outro lugar ele diz para não extinguir o Espírito Santo. Porque se você entristecer ou extinguir o Espírito Santo, você vai ficar sozinho no meio da batalha, no meio da peleja. Não vai haver saída para você. Mas o Espírito Santo é uma capacitação de Deus, que Deus deu, ou que Deus dá àqueles que estão próximo dele. Por isso que Paulo diz que nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Você recebeu o Espírito que provém de Deus? Eu creio que todos aqui nessa noite já são do Evangelho, até mesmo aqueles que estão um pouco afastados, mas são do Evangelho. Você recebeu o Espírito de Deus? Você pode confessar isso? Eu recebi
o Espírito de Deus. Você pode confessar isso? Eu recebi o Espírito que provém de Deus. Você pode dizer isso? Eu recebi, então diga: eu recebi o Espírito que provém de Deus. Mas para que esse Espírito que provém de Deus? Porque, irmãos, sem a presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida de homens e de mulheres, não vai haver reino dos céus, não vai haver vida eterna, não vai haver arrebatamento, não vai haver ressurreição daqueles que morrem sem o Espírito de Deus. Nós vamos ao Evangelho, quando Jesus disse para os apóstolos que estavam com ele, que ainda eram discípulos, que eles iam receber do que era dele, que não era para eles ficar turbados, para eles crerem em Deus, crer nele, porque se ele fosse, ele ia enviar o Consolador, e o Consolador estaria na vida daqueles discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outro lugar, ele disse para os discípulos: eis que eu vos dou o poder para pisar toda a sorte do inferno. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Se quiserem fazer mal contra vocês, não vão conseguir, porque a virtude e a presença do Espírito Santo os capacitará para isso. Israel estava numa peleja, numa batalha, o exército estava acampado, numa peleja, numa batalha, numa guerra, ainda estava tomando o território em posse. E diz a Bíblia que no exército contrário surgiu um homem guerreiro, um homem, um gigante descomunal para aquela época, quase 3 metros ou quase 2,80 metros de altura. E aquele homem subiu e começou a afrontar o exército de Israel. E diz a Bíblia que no meio do exército, todos os homens ficaram desmaiados com medo daquele homem. Mas, irmãos, havia alguém que tinha o Espírito de Deus vivo em sua vida. Havia alguém pronto para o combate, para a batalha. É por isso que Paulo diz que nós recebemos. Então, todos os dias subia aquele homem e afrontava: dê a mim um homem que possa guerrear comigo, dê a mim alguém que possa vir contra mim, para que eu guerreie contra ele. Se ele me vencer, nós seremos vossos escravos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E diz a Bíblia que, sem saber, sem entender, o pai daquele jovem envia ele ao exército para ver conforme estavam seus irmãos. E aquele menino desce lá no meio do arraial. Ele escuta quando soa a voz daquele gigante filisteu. Ele afronta o Deus de Israel. E mediante a afronta daquele gigante, aquele menino não se titubeou no meio daquela multidão de homens armados, homens preparados para o combate, para a batalha. Ele disse: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus Altíssimo, o exército do Deus de Israel? Quem é ele para afrontar? Eu vou à peleja contra ele. Aí os homens ficaram preocupados, porque o menino, ali havia homens corajosos, homens que já tinham matado mais de 100 homens, exército valente, exército preparado para o combate. E ele disse: tu não pode lutar contra aquele homem, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Mas ele disse: eu vou e pelejarei contra aquele gigante filisteu. Só, irmãos, que esse menino não estava sozinho. Diz a Bíblia que quando Deus olha para Davi, lá no Salmo 89, diz assim:
achei um que é esforçado, escolhi um escolhido do povo, com o meu santo óleo ungi. E Deus enviou Samuel na casa de Jessé. E quando enviou Samuel na casa de Jessé para ungir de lá o rei de Israel, e Jessé chama os seus filhos, traz perto de Samuel, e Samuel então vê que ali estavam os homens da casa, e disse no seu coração: é aquele bonitão fortão ali que Deus escolheu. E Deus disse: não é esse Samuel que eu tenho escolhido. E passaram todos os filhos de Jessé, e disse: não há aqui mais alguém, não tem outro, porque Deus não escolheu nenhum desses. Porque, irmãos, a diferença entre aqueles e esses, a diferença entre crentes e crentes, há crentes que estão preocupados com o Espírito de Deus em suas vidas, e há outros crentes que não estão preocupados, não estão nem aí, estão a Deus dará. E por isso a peleja está comendo, a batalha está cerrada. E Samuel então manda chamar esse menino para que ele venha aqui, que nós não vamos assentar na mesa antes que ele venha. E quando chegou aquele menino diante de Samuel, diz a Bíblia que ele era de gentil aspecto, estava vermelho, era ruivo, estava vermelho do sol. E Deus disse: é esse Samuel, unge-o, porque esse é o menino. E diz a Bíblia que quando Samuel toma um vaso com azeite e que derrama sobre a cabeça de Davi, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Há uma fusão, irmãos, há uma fusão do Espírito com Davi, que se apodera dele. E é isso que o Espírito Santo vem fazer na vida do crente, uma fusão. Para quê, irmãos? Para torná-lo destemido, para torná-lo corajoso, para torná-lo guerreiro contra os infernos, como nós estamos aprendendo aqui hoje pela escola bíblica. Se você não vem na escola bíblica, você está perdendo o alimento principal também. Nós estamos aqui hoje estudando isso, o alimento sólido, o alimento que é para aqueles exercitados na palavra. E então Davi agora se torna um destemido, ele vai apacentar as ovelhas do seu pai. E Saul então agora chama aquele menino e diz: você não pode ir contra aquele gigante filisteu. E Saul então: vem cá, meu filho, põe sobre ele armadura, põe sobre ele lança, põe sobre ele espada, põe sobre ele escudo. Mas ele tinha o melhor, ainda que com roupa de pastor, com cajado de pastor, com embornal de pastor, com sandália de pastor, ele tinha o melhor, que era o Espírito de Deus na sua vida. E ele disse: olha, Saul, eu não posso andar com isso, eu nem consigo me mexer com isso. Mas ele conseguia andar com o Espírito de Deus. Dá para você entender isso? Davi conseguia ir e vir com o Espírito de Deus. Ele disse: eu vou pelejar. Eu vou contar para você uma historinha, Saul. Eu estava lá apacentando as ovelhas de meu pai. Veio um leão tomar uma ovelha da manada. E quando veio e tomou uma ovelha da manada, eu fui atrás daquele leão e o fendi, o matei e o livrei a ovelha da boca daquele leão. Veio também o urso, Saul. Veio também o urso, tomou uma ovelha da manada. Eu fui atrás do urso e o fendi e o matei. Assim como eu matei o leão e o urso, eu também vou pelejar contra esse gigante. Ele vai ver quem é Deus em Israel. E ele passou lá no Jordão, se despiu daquela ferramenta que Saul deu para ele. Passou lá no Jordão, pegou 5 pedrinhas, botou no seu embornal, um alforje de pastor, para afugentar as animarias do campo que vinha tomar as ovelhas, e foi diante do gigante filisteu. Imagine você, um menino. Talvez aqui nós não temos um menino. O Joanã, está ali um menino Joanã, menino franzino, sem corpo, sem muita opulência, pegou ali 5 pedrinhas do rio e foi ao combate. Irmãos, Deus te capacitou para você
você ser vencedor. Mas só vai vencer quem tem o Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus vai ficar derrotado na peleja, vai ficar embaraçado diante dos combates. O combate vai vir e você não vai ter força para se levantar e lutar contra os gigantes que vem aí. E lá vai Davi, manso como apacentador de ovelha, e saiu um gigante diante de Davi, um homem de quase 3 metros de altura, 2 metros e 60, 70 mais ou menos, quem sabe fazer conta aí, né? Tem a medida certa. Um gigante, um homem, com couraça, com capacete, com lança, ainda tinha um armeiro do lado dele ainda. Se aquela dele não funcionasse, ele pegava o outro que estava com o armeiro dele do lado. Então Davi foi ao combate diante do gigante filisteu. E no combate o gigante olhou para ele e disse: você vem ali como se eu fosse um cachorro, com um pau, com pedra? O que é isso? Hoje eu vou te dar sua carne às aves do céu. Nada disso, gigante filisteus. Eu é que vou dar a sua carne hoje às bestas feras do campo. E todo Israel saberá que há Deus em Israel. E ele foi ao combate, pegou uma da pedrinha do jornal de alfoz de pastor, colocou na sua funda e girou a sua funda e tocou a funda, e a pedra foi e cravou na testa do gigante filisteu e ele caiu por terra. Ele disse: agora vocês estão vendo que o Senhor salva, não com lança, não com espada, porque do Senhor é a guerra, e Ele livrou Israel hoje. Igreja amada do Senhor, é tempo de se encher do Espírito Santo, é tempo de procurar o Espírito Santo como quem procura agulha no palheiro. Será que você pode entender isso? É tempo de buscar o Espírito Santo enquanto se pode achar. E Davi venceu o gigante, pegou a espada do gigante, cortou-lhe a cabeça e trouxe a cabeça como prêmio, como troféu, e a sua espada. E o gigante filisteu foi destruído. Você foi revestido pelo Espírito Santo? E por que você está de cabeça baixa? Você foi revestido pelo poder de Deus? Por que você anda murmurando, cabisbaixo? Tudo está ruim? Não, irmãos. Há um Deus dos céus que te capacita. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse isso porque quem fortalecia ele era o Senhor. E Paulo estava num problema, e ele disse: quando penso que estou fraco, é que eu sou forte. E o Senhor disse: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa quando o homem se coloca na posição e no lugar aonde eu posso trabalhar na sua vida. O meu poder se aperfeiçoa naquele que é simples, naquele que é humilde, naquele que tem temor de Deus. Aí o Espírito de Deus vai funcionar na sua vida. Mas ele diz mais: mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus, não o Espírito do mundo. Porque, irmãos, o Espírito do mundo só vai te levar ao pecado, só vai te arrastar para o pecado e para a imundícia. Mas o Espírito de Deus vai levar você para aquilo que é bom, para aquilo que é de Deus, para aquilo que é de santificação, para aquilo que é de pureza. Para quê? Para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha a plenitude do Espírito Santo, para que você seja completo, com essa fusão em você. O que é uma fusão? Você tem um café e você tem um leite, e você mistura os dois. Você consegue separar o café ou você consegue separar o leite? Você não consegue, ninguém consegue mais separar o café do leite. Foi feita uma fusão ali entre os dois. Assim também o Espírito Santo, quando vem para a vida do homem, para a vida da mulher, ele faz uma fusão. Mas tem um detalhe: o pecado separa, a imundícia separa, a impureza separa.
Os problemas da vida separam, mas se você ficar em Deus, você vai ter a plenitude e a presença do Espírito Santo na sua vida. Você vai ter, irmãos, aquilo que Eliseu tinha, que diante das ofertas de Naamã, que ofereceu para ele dinheiro, ele disse: não, eu não quero, dinheiro eu não preciso, porque eu tenho melhor, eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Geazi, que não tinha o Espírito, ele foi atrás das coisas da vida, do material, do físico, e por isso a lepra o acometeu. E quantos crentes, irmãos, estão cheios de lepras? Quantos crentes estão consigo trazendo a lepra debaixo de suas vestimentas? Quando digo vestimenta, é vestimenta espiritual, não é vestimenta física, e precisa se limpar. Mas Paulo diz: nós recebemos o Espírito Santo. Fique de pé. Agora eu quero que você diga, em um coral: eu recebi o Espírito Santo que provém de Deus. Você pode dizer isso? Eu recebi o Espírito Santo que provém de Deus. Mais uma vez: eu recebi o Espírito Santo que provém de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus da glória, Deus da vida, Deus de toda consolação, Deus que conhece os pensamentos e conhece o coração de todos que aqui estão e de todos os seres viventes que estão sobre a terra. Meu Deus, e essa igreja acabou de repetir comigo que o Senhor nos deu o teu Espírito, o Espírito que provém do Senhor, o Espírito Santo. Sim, ó Deus, o Espírito Santo, sim, porque é Ele, Senhor, que faz a diferença, é Ele que causa mudança, é Ele que causa nova vida, é Ele que causa uma metamorfose na vida daqueles que têm o Espírito Santo. É o teu Espírito Santo que causa uma regeneração no coração do homem, no coração da mulher. É o teu Espírito que capacita homens e mulheres e os torna destemidos para o combate, para a batalha. De sorte que não há gigante, não tem enfermidade, não tem demônio, não tem Satanás, não tem os infernos na vida daquele crente que tem o teu Espírito Santo. Ó Deus, eu te louvo nessa noite, porque o teu servo aqui disse que queria compartilhar esse tempo comigo. E eu não tinha nada para falar, apenas um versículo que eu tinha no meu coração. Mas aqui o teu Espírito está presente. Eu peço ao Senhor que agora, muito mais do que eu, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha repousar sobre a vida daquele, Senhor, daquele e daquela que com o coração deseja o teu Espírito. Que o teu Espírito venha soprar na vida e no coração daquele, Senhor, na mente, no íntimo, e aquilo que precisa ser mudado pelo teu Espírito Santo vai ser mudado hoje. Cadeias vão cair hoje, problemas vão cair hoje, porque o teu Espírito está aqui e a tua igreja proferiu que eles receberam do teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo nos capacita para o combate e para a peleja. Ó Deus bendito, eu te louvo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Muito bom. Levemos conosco essa certeza. O melhor que se possa conseguir, que se possa alcançar, sem dúvida alguma, é a presença do Espírito de Deus. Amém? O Espírito de Deus é um espírito de fortaleza. O Espírito de Deus é um espírito de sabedoria. O Espírito de Deus se faz presente na igreja para guiar os filhos de Deus. Louva a Deus por essa grande e maravilhosa oportunidade que Ele mesmo tem concedido a todos nós. Que Deus possa abençoar a vida do Elias,
trouxe aqui com certeza a palavra de Deus, a palavra para esta noite, a palavra que precisávamos ouvir. Às vezes deixamos os embaraços e as dificuldades da vida nos impedir nesse caminho de prosseguirmos naquilo que o Senhor nos deu, naquilo que o Senhor nos entregou. Mas aqui está a palavra de Deus, onde o Espírito Santo, o Espírito de Deus, foi enviado para nos capacitar. E eu creio, irmãos, que assim como disse aqui o evangelista Elias, o Davi, o moço Davi, conseguiu avançar enfrentando o gigante. Pelo Espírito de Deus na nossa vida também isso é possível. Podemos enfrentar o gigante, podemos vencê-lo, podemos avançar, porque com certeza é para isso que o Senhor tem enviado o seu Espírito, para nos capacitar, para nos encorajar, para nos fazer enxergar com os olhos da fé, porque naturalmente não é possível, talvez seja esta a visão, mas com os olhos da fé é possível sim vencer o gigante, é possível ser o vencedor, ser o vitorioso, e para isso o Espírito Santo, que provém de Deus, veio a nós. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Chegou o momento de encerrarmos a reunião. Como eu disse, temos duas pessoas, aniversariando esta semana, que é a Sara. Foi ontem, Simone? Quantos anos? 4 aninhos que a Sara alcançou ontem. Ontem foi o dia do aniversário da Sara.